Eu tenho a honra de apresentar a nossa palestra internacional, o senhor Pedro Miguel Antunes Ferreira, licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Lisboa, possui mestrado em Investigação Clínica pela Universidade de Wales, do Reino Unido, possui um MBA em Marketing pela Universidade Católica de Lisboa, foi responsável pela área de ensaios clínicos, Medical Marketing e Farmacologia da Angem, Portugal. É proprietário de farmácia e responsável de uma rede virtual de 32 farmácias em Portugal, Rede Mais Farmácia, e é diretor nacional da Associação Nacional de Farmácias de Portugal, ANF. Então, eu tenho o prazer de apresentar para vocês a nossa palestra internacional, para ele passar um pouco da experiência que é feita hoje em Portugal, para dentro desse nossa busca contínua de desenvolvimento e integração, a gente entender um pouquinho dos modelos que estão acontecendo hoje em Portugal. Tá bom? Boa noite, mais uma vez, muito obrigado. E chamo aqui o Pedro para fazer a sua palestra de encerramento. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais, eu vou tentar falar devagar, para que todos me entenderem. Primeiro de tudo, dizer que é um prazer. É a segunda vez que eu estou em São Paulo e eu já me sinto entre amigos. Então é um prazer ter recebido esse convite. Eu agradeço ao Nilson e ao Ronaldo, e também ao Sérgio e ao Jorge e à Interplayers pela oportunidade que me dão aqui de mostrar um bocadinho a perspectiva. Eu assisti aos 3 dias do evento, um evento muito bem preparado, e eu senti um bocadinho como a pessoa que vem encerrar a festa, mas trazer notícias menos boas. Mas eu acho que é muito útil vocês perceberem o que é que se pode passar. É quase como se fosse uma bola de cristal para o vosso futuro, porque em Portugal nós temos, vou explicar só um pouco do ambiente, cerca de 50% do faturamento da farmácia ele é pago pelo Estado, na forma com participação de medicamentos, ok? E nós, como toda a gente sabe, estamos a passar o problema da dívida soberana em Portugal e temos a intervenção do organismo que nós chamamos de Troika, que é constituído pelo FMI, o Banco Central Europeu e a Comunidade Europeia. Então é nesse ambiente que nós estamos. A minha apresentação tem 2 partes. A primeira explica um pouco o que é a ANF, 30 anos de história da ANF, e a segunda tem a ver com uma perspectiva europeia do que é que se está a passar neste momento. Tá bom? Então, antes de mais dizer que a farmácia em Portugal foi muito centrada na evolução da própria profissão. Não é? O farmacêutico ele é visto como alguém, um agente de proximidade, alguém em quem as pessoas confiam. Ele vem consistentemente em terceiro lugar num estudo feito pelo Willis Digest das profissões mais confiadas em Portugal, atrás de pilotos e de médicos. E foi nessa rede de competências que as farmácias foram sendo organizadas. Em Portugal, a propriedade é livre, mas você não pode ter mais de 4 farmácias. Tem regras de instalação que têm por base o facto de a farmácia ser integrada no sistema de saúde. Então, ela geograficamente tem que estar bem distribuída, tem que estar a 350 metros da farmácia mais próxima, e para você instalar uma farmácia, tem um concurso público, sempre que esse município tem 3.500 habitantes ou mais. Em 2005, nós tivemos uma lei que permitiu que os MIPs, nós lá chamamos medicamentos não sujeitos à receita médica, pudessem ser vendidos fora das farmácias. Então, eles neste momento estão a ser vendidos em espaços de saúde ligados às grandes marcas de hipermercados ou em para farmácias de ruas. Foram abertas também farmácias mais de conveniência dentro dos grandes hospitais do Serviço Nacional de Saúde, que é o SUS de Portugal. Qual foi, então, a resposta? A resposta foi a união, não é? E criar ou reforçar uma organização que já existia, fundada em 1975, e que agrega de uma forma voluntária 2.756 farmácias num universo de 2.900. Então a ANF representa cerca de 95% das farmácias em Portugal. E como é que a ANF se organiza? Ela tem 4 pilares essenciais. Tem um associativo, um pilar político, um profissional e um empresarial. O pilar associativo tem uma participação muito democrática. No território português, a ANF distribui-se em círculos e cada círculo representa cerca de 50 farmácias, oriundas de todos os distritos do país. Regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Do ponto de vista político, a ANF é o único interveniente do mercado que se relaciona com todos
todos os intervenientes do setor, sejam entidades oficiais como o Governo, associações farmacêuticas nacionais e internacionais, os doentes e outros parceiros, outros stakeholders do mercado. As farmácias falam uma só voz e isso tem, como imaginam, uma força muito grande. Do ponto de vista profissional, este foi talvez a maior conquista dos últimos 30 anos, porque dentro da ANF você tem, desde o percurso formativo do farmacêutico, para além da sua licenciatura, que essa é feita na Universidade Normal, tem um centro que é a Referência Nacional de Informação sobre Medicamentos, o sistema informático da farmácia, em 90% das farmácias, ele é também da ANF, tem o laboratório de estudos farmacêuticos, estudos de farmacoeconomia e estudos de mercados feito pelo Centro de Estudos Farmacêuticos, o CEFAR, tem o Museu da Farmácia, que foi classificado como o segundo melhor museu da Europa em 2008, tem um serviço muito grande, um programa muito grande de desenvolvimento de serviços farmacêuticos e acompanhamento do doente, e tem um programa de fidelidade em cerca de 2.000 farmácias, chamado Programa Farmácias Portuguesas. Funcionam sob uma marca comum na umbrella desse programa. Então, eu não vou entrar em muito detalhe para não lançar, mas de qualquer das maneiras, dizer, na Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão, vocês têm formação de curta duração, formação à distância, de longa duração, consultoria, têm eventos e têm publicações próprias. Depois no CERIN, o CERIN funciona como referência para as farmácias, para os utentes e para os profissionais de saúde. Todos os 2 meses sai uma revista chamada Farmácia Prática, com uma série de temas, desde o tabagismo à obesidade, com uma parte muito prática, mas também virada muito ao profissional da farmácia, ao farmacêutico. Este é o sistema que nós temos na farmácia, é o front office, digamos assim. Como vocês podem ver, ele está muito virado para a vertente profissional. Você tem uma série de informação profissional que visa atender as necessidades do utente e ter a farmácia como um ponto de excelência de informação e seguimento ao doente. Desde contraindicações, informação científica, frases de segurança, etc. Aquilo que vocês veem ali em amarelo diz acompanhamento, significa que essa pessoa tem uma ficha na farmácia. Nós sabemos, se o nosso doente é diabético, se ele não puder tomar determinado medicamento, ele aparece a vermelho no sistema e imediatamente nós avisamos a pessoa. O Laboratório de Estudos Farmacêuticos ele também é uma referência na parte de assuntos regulamentares, na parte de projetos piloto, de pequenos lotes para a indústria, estudos de biodisponibilidade e bioequivalência, e é também propriedade dos farmacêuticos por via da associação em que eles participam, da ANF. O CEFAR faz inúmeros estudos, desde estudos de mercado sobre medicamentos e produtos de saúde, estudos económico-financeiros das próprias farmácias, estudos na economia da saúde, a farmacoepidemiologia, e esta é uma área muito grande, porque sempre que um medicamento, antes de ele entrar no mercado, ele sofre um processo de avaliação, chamado processo de comparticipação. Ele tem o copagamento do Estado. Então, esta avaliação pode também ser feita pelo CEFAR. Depois, os serviços farmacêuticos estão bastante desenvolvidos na Europa como um todo e aos quais a ANF dá uma atenção muito particular. Informação em saúde, o serviço de cheque de saúde, que é um serviço muito simples, de meia dúzia de parâmetros, a avaliação do risco cardiovascular. Nós participamos em campanhas organizadas pela própria ANF de promoção da saúde e prevenção da doença, também muitas vezes em conjunto com o governo português, programas de cessação tabágica e o programa de troca de seringas que existe há quase 20 anos em Portugal e que tem feito um trabalho pioneiro na prevenção do HIV na população toxicodependente. Também os serviços diferenciados, do acompanhamento na asma, na diabetes, na hipertensão arterial e na dislipidemia. Só para dar um exemplo, uma das últimas campanhas que nós fizemos foi a vacinação da gripe, que há 3 anos para cá as farmácias participam ativamente, ou seja, no local onde a vacina é dispensada, ela é administrada, e temos tido um crescimento importante tanto da taxa de vacinação da população, como na administração da vacina no local onde ela é comprada. Ela passou de cerca de 25% em 2008 para 44% a administração na própria farmácia. E por último, a parte empresarial. Ela é extensa, eu não vou entrar em muito detalhe, mas de qualquer das maneiras, dizer-vos que a ANF tem o programa Farmácias Portuguesas, tem um projeto chamado B2B, que une na mesma rede informática, indústria, atacadistas e varejos. Okay? Esta rede informática, para vocês terem uma noção, só tem paralelo na rede bancária, na rede multibanco em Portugal, é a única rede que é compatível ou comparável à rede da ANF. O CIFAR, que é o programa de front office das farmácias, a nossa rede chama-se Farmalink, interessante porque o nome é igual,
Depois da distribuição, nós temos 49% da maior distribuidora em Portugal, que é a Alliance Healthcare, portanto temos uma parceria com a Boots, agora com a Walgreens, né? Temos uma empresa de medicamentos de uso veterinário que faz merchandising no ponto de venda e formação aos farmacêuticos para poderem vender medicamentos de uso veterinário chamada Global Vet. Temos uma empresa informática que é a segunda maior empresa informática em Portugal, que dá serviço à banca, presta serviço à banca, ao próprio Estado, ao Ministério das Finanças e às farmácias. Depois temos uma empresa também de inteligência de mercado, que é muito parecida ao IMS, mas que trabalha com o sell-out das farmácias, chamada HMR, e que basicamente serve para vender os dados à indústria. Temos participações também em hospitais privados, temos 33% de um dos maiores operadores chamados José de Mel Saúde, temos investimentos na imobiliária e no ramo dos seguros. Com esta situação toda de crise, foi criada uma estrutura adicional chamada Profarmácia, que visa englobar farmácias, atacadistas e bancos na resolução de problemas de dívidas de farmácias aos fornecedores. Neste momento a situação é esta. Então, porquê é que nós chegámos a uma situação de crise no setor da farmácia? Porque nos últimos 5 anos a política de medicamento em Portugal resolveu só uma coisa: baixa de preço. O preço lá é ditado pelo Estado. Okay? Lá nós temos um preço fixo que é ditado pelo Estado. Como o Estado está em dificuldade, ele visa, obviamente, a redução da despesa. E no Serviço Nacional de Saúde, essa despesa baixou 20%. É o valor mais baixo desde 2003. Enquanto que na parte hospitalar ela continua a aumentar em 1,3% em 2011. Quando a Troika chegou, ela anunciou com o governo português uma ajuda, eu ponho ajuda entre aspas, né, de 80 mil milhões de euros, e dando em troca um extenso programa de intervenção na economia. E quando chegou à parte da farmácia, o que é que a Troika disse? Olha, eu quero que vocês induzam uma poupança de cerca de 50 milhões de euros, mas essa poupança vai ser feita só à base da redução de margem do atacado e do varejo. A indústria fica como está. Isto, depois que nós temos, desde 2005, reduções administrativas, eu trago aqui só alguns exemplos. Em 2005, redução de 6% em todos os medicamentos. 2007, 6% novamente. Em 2008, 30% no preço de todos os medicamentos genéricos. Em 2010, novamente 7% dos medicamentos de marca. Em agosto de 2010, vejamos que foi em 2 meses seguidos, uma redução de 20% a 35%, novamente em alguns medicamentos genéricos, e em 2010, outra redução de 6%. Já agora, em 2012, nós recebemos em abril outra redução em média de 6% dos medicamentos de marca e de 10% dos medicamentos genéricos. Portanto, este é o ambiente. Em 2012 continuamos a reduzir. Isto é a despesa pública com medicamentos em 2012. E o que eu queria mostrar para vocês é que os encargos pelo Serviço Nacional de Saúde, apesar de todas estas reduções drásticas, continuam a baixar cerca de 1,7% no acumulado de janeiro a março. Como é que a poupança do Estado está a ser feita? E esta é uma parte também importante para a vossa realidade. Ela está a ser feita sobretudo à custa da redução do preço médio do medicamento genérico. O preço de marca continua mais ou menos idêntico. Vocês veem aqui, a verde é a curva do preço médio do medicamento de marca, reduziu 7,2%, e o medicamento genérico reduziu o seu preço médio em 45,8%. É uma redução brutal, brutal. Sabendo nós que, à semelhança do que se passa no Brasil, muita da rentabilidade da farmácia vem também do medicamento genérico, não é? Então, o memorando da Troika, o que é que ele diz? Ele diz, vamos conseguir esses 50 milhões de redução da despesa pública, ok? Mas se eles não forem atingidos, nós vamos ter uma redução adicional de pelo menos 2% na margem da farmácia e 4% na margem dos grossistas, dos atacadistas. E esses números são acompanhados de forma sistemática. Nós temos lá, de 3 em 3 meses, os 3 senhores a revisarem todas as contas do Estado e perceber se está bom. Se a nota for boa, vem mais dinheiro. Se a nota for má, a coisa complica, que nem o que se está a passar agora na Grécia. Então, como é que isto tudo impacta a economia da farmácia? A ANF ela encomendou um estudo à Universidade de Aveiro, porque nestas coisas é sempre bom ter estudos independentes que façam ver a quem decide que, antes de tomar medidas impensadas, é bom
perceber qual é o impacto dessas medidas, em última análise, na assistência medicamentosa à população. Então, o que esse estudo diz é que, de 2010 para 2012, o valor das vendas reduz 17,3% das vendas médias de uma farmácia, a margem bruta reduz 26%, a rentabilidade das vendas reduz 100%, eu gostava só de repetir o número, 100%, e a rentabilidade líquida das vendas reduz 197,8%. O que nós temos é um cenário em que, no final de 2012, tanto o resultado operacional como o resultado líquido da farmácia média em Portugal vai ser negativo. Para além desta situação, eu gostava também de vos mostrar um bocadinho do panorama da entrada dos novos players no mercado. O ambiente lá é bem diferente. Os hipermercados lá e os supermercados têm uma preponderância brutal no mercado alimentar, é esmagador. Nós, com duas marcas de hipermercados, essencialmente temos 60% do mercado e uma delas está a apostar forte nos espaços de saúde. Apesar disso, o que é interessante é verificar que, após 5 anos desta política, as farmácias continuam a ter sensivelmente os mesmos valores e a fatia de mercado desses espaços de saúde permanece quase residual. E isto nos MIPs. Nos produtos de saúde, estamos a falar de dermocosmética, etc. Eu aqui não tenho os dados dos hipermercados porque eles não são comparáveis. Nós temos uma lista de produtos que não é compatível na sua divisão de categorias, mas de qualquer das maneiras as farmácias sensivelmente permanecem iguais, tanto em volume como em valor. Para terem uma noção, uma das marcas fez um investimento de 200 milhões de euros. 200 milhões de euros. A mensagem para se tirar daquele slide é: quando você conquista a confiança da população, quando você tem essa relação, mesmo sem ter uma marca forte, porque cada farmácia, enfim, é uma entidade individual, mas quando conquista a confiança da população, é muito difícil que não haja uma fidelidade, uma retenção do consumidor. Os números em cota de mercado aqui, em termos de volume, de 2008 para 2011, a evolução do número de lojas aqui passou de 0 para 341 lojas nos hipermercados e passou para 600 lojas nas parafarmácias de rua, mas que não têm meio de subsistência, porque a venda média, o cabaz médio na parafarmácia de rua é uma coisa insignificante. Okay? O mercado lá compõe-se da seguinte maneira: 85% medicamentos de prescrição e 15% é tudo o resto, MIPs e produtos de saúde. Então, não tem como subsistir uma loja só baseada nesses 15%. Como é que as coisas se passam no resto da Europa? Os slides têm bastante texto, eu quis ter a certeza que trazia toda a informação, mas eu vou passar só os pontos principais daquilo que se está a passar em cada um dos países que está a ser intervencionado. Então, primeiro que tudo, o sistema de remuneração na Comunidade Europeia está em mudança acelerada. Nós passamos de um sistema de margem pura, e quando você tem margem pura você está associado ao preço e depende do preço que é feito pela indústria, para um sistema misto, em que você tem um FII profissional associado à margem, ou então um sistema em que tem só esse FII profissional. Okay? E esse é o primeiro parênteses que eu gostava de fazer, dar um conselho para vocês, que é, eu tive a assistir com muita atenção a estes 3 dias, e se calhar aqui o Varejo tem uma oportunidade, porque ele pôs o primeiro pé dentro do sistema de saúde com o programa Farmácia Popular, não é? Então, o que vocês estão a vender para o governo através da farmácia popular, eu acho que não é remédio. O vosso core não é o preço do remédio nem é a margem, é o serviço. Vocês estão a vender é serviço. E provavelmente, em algum momento desta discussão, vocês têm que chegar para o governo e dizer: olha, o preço, vocês combinam com a indústria. Nós aqui, o que queremos é uma taxa de serviço. E ela é justificada pelo tempo crescente que o profissional passa à frente do doente. Cada vez mais eu penso que vocês têm que se afastar desse jogo do preço. E isso passa-se na Europa. Para terem uma noção, a verde estão os países que tiveram redução no preço dos medicamentos e nas margens. Vejam, é na Europa toda. É na Europa toda. A redução de preços é global na Europa. E a redução dos genéricos é global e, em alguns países, eu vou citar o caso da Suécia, que tem concurso nacional de preços por molécula numa base mensal. Mensal. Quem der mais barato fornece o governo, fornece as farmácias.
Em relação à intervenção da Troika e dos países que têm mais problemas, como é que as coisas estão a ter impacto no mundo da farmácia? A Grécia era dos países que mais gastava em medicamentos, em termos da sua relação com o PIB. E na Grécia a Troika disse, olha, a margem do varejo tem que reduzir para ser no máximo 15%. 15%. O preço máximo do genérico, que era 60% de marca, tem que ser 40% do medicamento originador. E cada vez que expira uma patente, o medicamento originador tem que baixar em 50% o seu preço. A prescrição por DCI, eu não sei se o termo é igual, DCI, que é por princípio ativo, pronto, ela tornou-se obrigatória e na farmácia você tem que substituir, não é pelo genérico que você quer, é pelo genérico mais barato que tiver no mercado. Mais barato que tiver no mercado. Nós estamos assistindo a uma pressão sobre preço e margem por um lado, mas também por outro lado a um controle muito apertado da prescrição. Muito apertado da prescrição. A prescrição eletrónica ela vai se tornar obrigatória na Grécia, ela já está a fazer 90% das receitas que são emitidas em Portugal, neste momento, e isto tem um objetivo, que é o Estado quer controlar quanto é que o prescritor está a gastar. Em Espanha, que está, enfim, numa semi-intervenção, eles já há muito tempo que baixaram o preço dos genéricos de forma radical, ao ponto de eles, neste momento, terem que lançar um projeto de apoio às farmácias rurais. As farmácias que têm menos faturação, neste momento, têm um apoio do Estado. As farmácias que vendem 200 mil euros por ano, que é uma coisa mínima. E as compensações do Estado são de cerca de 800 euros por mês. Não dá para fazer face nem ao custo do trabalho. Lá houve também várias deduções de preço, a última foi 15% de dedução nos medicamentos que não tenham genérico autorizado, os medicamentos de marca, e 4% nos medicamentos órfãos. A prescrição por DCI é obrigatória e a farmácia tem obrigatoriamente que dispensar o medicamento mais barato. A prescrição eletrónica, interoperável, porque em Espanha tem um problema que é cada região autónoma tem o seu sistema de saúde e tem diferentes regras, mas a prescrição eletrónica ela tem que ser interoperável em todo o país, tem que ser igual em todo o país, e uma atenção especial, um foco especial na comparticipação de novos medicamentos. Eles têm que provar muito mais do seu custo e efetividade para o governo chegar e fazer o copagamento. Em Itália, a Itália mudou de primeiro-ministro há uns tempos e este senhor é um antigo comissário europeu que visou particularmente o setor das farmácias. Só para vocês terem uma noção, a mídia lá foi tão forte a dizer que a farmácia era protegida e era um setor à parte, que houve uma dirigente de uma associação de farmácias que recebeu um envelope bomba. Só para vocês terem uma noção de como isto se passou em Itália. Então, as farmácias em Itália passaram a ter possibilidade de fazer descontos em todos os medicamentos, com a definição do preço máximo. O Estado define o preço máximo, mas a farmácia pode, a partir daí, fazer os descontos. É o sistema brasileiro também, não é? A farmácia é obrigada a dispensar o medicamento mais barato sempre que haja genéricos. E farmácias com grandes volumes de vendas são obrigadas a contratar mais farmacêuticos. Em França eles estão a migrar para um sistema de FII. Cada vez mais o tal FII profissional tem peso e até 2017 ele vai ser 25% da remuneração atual das farmácias, do total da remuneração atual das farmácias. Mas em França as coisas estão mais balanceadas. A França é um país que tem uma dívida pública, uma economia robusta e não está a ser intervencionado, mas eu acho que, as farmácias estão a prever que possa acontecer um problema, então estão a migrar cada vez mais para um sistema que seja afastado do preço do medicamento. Então, com todos estes problemas, o que é que nós pensamos que é o modelo do futuro? Cada vez mais a farmácia tem que ser vista como um centro de prevenção e terapêutica. Ou seja, nós vamos ter que chegar e dizer para o Estado, olha, pela intervenção que eu tenho junto do doente, eu vou poupar X milhões de euros. Eu vou dar um exemplo muito simples. Nós fizemos um rastreio, um estudo com a Faculdade, a Universidade Católica de Lisboa, o Departamento de Economia da Saúde, e o que nós conseguimos provar foi que pelo simples diagnóstico com a picadinha no dedo rápido e com a glicemia ocasional,
nós conseguimos poupar em cuidados futuros ao Estado, num programa muito simples, 54 milhões de euros. Esse é o número, 54 milhões de euros. Então é cada vez mais a partir de estudos como esses que nós vamos provar a quem decide que a economia ou que a mais-valia da farmácia não está só na dispensa do medicamento, mas está sobretudo no trabalho de prevenção da saúde, porque é mais barato prevenir do que tratar. Não é? Seja o pagador o Estado ou as seguradoras, o caminho é muito por aí. Contribuir para um diagnóstico precoce e fazer ver a quem decide que a intervenção da farmácia é cada vez maior e que o seu papel na efetiva gestão da terapêutica é cada vez maior. Porque não chega a pagar um medicamento. É preciso perceber que se vai despejar dinheiro do orçamento do Estado com participar um novo medicamento, então nós vamos ter que ter a possibilidade de medir a efetividade desse investimento, porque no fundo é um investimento, não é? Então a farmácia tem que ser cada vez mais uma porta aberta para o sistema de saúde e colaborar com toda esta gente, com o centro de saúde, que são os cuidados primários de saúde em Portugal, através de exames de diagnóstico, pela internet, nos mídias, nos hospitais, mas que ela seja parte integrante e que contribua para a melhoria dos indicadores de saúde em geral. É isto. Muito obrigado. Por favor, senta aqui no